o governo federal já admite que pode alterar as regras para se aposentar. Para saber o que pode mudar, está conosco o advogado especialista em direito previdenciário, Dayson Portanova. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer, uma grata satisfação de novo poder conviver contigo. Olha, eu tô com o cabelo em pé já. Será que eu vou me aposentar um dia? Eu sou um rapaz tão jovem, já está pensando em aposentadoria, mas quem não pensa um dia em parar? Bom pra ti que tem cabelo, né? Porque tem muito trabalhar que não consegue mais nem ficar em pé. Ficou em pé e caiu. Caiu de vez. Com medo. Mas, doutor Dayson, vamos fazer o seguinte, ó. Preciso primeiro corrigir, né? Eu passei o número errado, mas agora a gente corrige. 9588-2374. 9588-2374, está aqui embaixo, para você participar pelo WhatsApp e mandar perguntas para o Dr. Dayson Portanova. Vamos começar o seguinte, eu já ia perguntar, eu vou me aposentar. Mas olha só, o déficit é sempre apontado como um vilão, né? Ele, de fato, ele existe, esse déficit. Certa vez nós conversamos, se falou também na questão de o dinheiro da Previdência sair para outras áreas. Né? Esse déficit é um erro de cálculo mesmo? Estão tirando da onde não é para tirar? Como é que a gente pode combater isso? É complicado a gente simplesmente dizer, não, existe ou não existe o déficit. A questão previdenciária, ela não é tratada tão puramente ou tão linearmente desde a Constituição de 88 para cá. Por quê? A partir de 88, nós ampliamos a relação de proteção social. O Brasil adequou um conceito que é de seguridade social, estabeleceu novas contribuições e um novo pacto. Dentro deste pacto, a Previdência está como um subsistema. O sistema geral é Seguridade Social, o subsistema é Previdência, subsistema de saúde e subsistema de assistência social. Para isso, tem um orçamento constitucional, organizado, para garantir a subsistência dessas três bases de proteção social. Então, a partir daí é que nós podemos falar se existe ou não um déficit da Previdência, porque ele não se fala só do déficit da Previdência. Isso também quem afirma é a doutora Denise Gentil, é uma economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, e todos, nos últimos 25 anos, têm apontado superávit na Seguridade Social. E a Seguridade Social tem uma matriz de contribuição que ela não envolve só a contribuição do trabalhador e do empresário. Ela envolve contribuição social sobre o lucro, PIS, receitas e prognósticos, COFINS. Isso tudo é o que vai financiar, o que vai dar o custeio para o orçamento da Seguridade Social. Para te teres ideia, nos últimos 10 anos, em média, a Seguridade Social teve um superávit de 60 bilhões de reais, mesmo tendo a desvinculação de receitas da União, que representa 20% de retirada deste bolo para o governo gastar como bem entende. Então, veja, além de você ter mais de 60 bilhões de superávit na Seguridade Social, você ainda tem uma parte desse dinheiro que é desvinculado. Mais grave, nós não atacamos os grandes devedores, os médios nem os pequenos. Nós não atacamos a sonegação e ainda, se nós pegarmos só como exemplo o último momento do governo Dilma, de 2013 para cá, houve uma desoneração das contribuições, efetivamente das contribuições sociais. A partir do projeto, do Programa de Pleno Emprego, que era o PPE do governo Dilma, desonerou contribuições sociais para garantir emprego. Vejam, nós desoneramos contribuições sociais para garantir emprego que não se garantiu, porque nós estamos com 10 milhões de desempregados, um pouco mais. Então, essa desoneração, além de gravar o sistema da Seguridade Social, não garantiu emprego. Ou seja, se deu um tiro no pé, porque, além de não garantir emprego, só garantiu o quê? O fomento de grandes empresas, principalmente as empresas transnacionais, as de linha branca e automobilísticas, e as grandes empresas nacionais. Então, é uma contradição, né, segundo o que a gente avalia do ponto de vista tanto científico pela doutora Denise Gentil, quanto pelos dados da Associação Nacional dos Fiscais da Previdência Social, que é uma falácia esse déficit da Previdência. Óbvio, o que o governo faz para dizer que é o déficit? Pega só a contribuição do empregado e do empregador e de ver quanto é que se gasta. Bom, aí, obviamente, que não há como suportar. Por isso que a Constituição de 88 foi sábia
em ampliar esse leque, porque há um pacto de solidariedade social exatamente onde tem os agentes produtivos. Então, quanto mais produtiva a sociedade, maior a receita, maior a possibilidade de distribuir o bolo. Se nós lembrarmos, na década de 80, o ministro Delfim Neto dizia que nós tínhamos que crescer, construir, gerar o bolo para depois dividir com a sociedade. O que nós vemos é o contrário, só se divide com um ou outro setor. Então, é uma falácia completamente indutiva, né, até a partir das versões ditas pelo governo, de que isso é deficitário. Sim. Bom, e nesse caos aí, porque essa primeira apresentação mostra o quanto é caótico o problema da Previdência no Brasil. Vamos botar assim uns enunciados, as falácias que se dizem por aí. É falácia ou não? A expectativa no Brasil aumentou e isso é um problema para a Previdência. Eu tinha visto alguns especialistas fazer um cálculo básico. Olha, o fulano de tal contribui tantos anos, mas vai viver tantos anos com um salário, com um teto de tanto. E aí não tem como, não fecha o cálculo. Perfeito. Não fecha. Não fecha. Não fecha? Não fecha. Do ponto de vista da contribuição direta, não vai fechar. E nunca fechou. É bom que se diga isso. Se nós lembrarmos da década de 80, quando foi ministro Jair Soares, Valdir Pires, do Plano Cruzado, sempre disseram que a Previdência ia quebrar. Mas, na verdade, a gente tem que sempre ter a visão de que a Previdência, quando se fala sobre esses dois pilares, contribuição do empregado e contribuição do empregador. Sim. Por isso que a Constituição ampliou o leque, para que não se falasse mais de Previdência, que se dissesse o seguinte, temos um orçamento da Seguridade Social, hoje em torno de 750 bilhões de reais. Esse orçamento vai ser lastreado nessas contribuições. Então, se nós continuarmos a analisar, há também um déficit que diz, e realmente esse déficit se projeta com o aumento da demografia, mas ele se projeta também com o aumento do trabalhador no ambiente de trabalho. Muitas vezes o trabalhador vai sair um pouco mais idoso, um pouco mais velho do ambiente de trabalho. Para você ter ideia, os países em desenvolvimento, hoje o Brasil tem uma média de 58 anos de idade na aposentadoria. Os países desenvolvidos, pela OCDE, que é a Organização de Desenvolvimento Econômico Mundial, ela estabelece que, em média, os países desenvolvidos têm uma aposentadoria de 64 anos. Então, nós não estamos muito longe da média de países desenvolvidos, que tem Estado presente, que tem saúde, que tem outras relações de proteção ao cidadão. Nós, muito raramente, temos essa proteção, quando muito, na área da saúde, com a dificuldade que é o SUS, com toda a gama de atendimento que ele faz, ela ainda não dá uma saúde de qualidade. Então, o trabalhador adoece muito mais do que se aposenta. Então, nós temos uma gama de auxílios-doenças, por exemplo, nos últimos anos, em média, se concedeu 1,5 milhão de benefícios ano de auxílio-doença, que é o período em que o trabalhador fica incapacitado por um tempo, em regra, de 15 a 95 dias. Essa é a média. Sim. Então, nós tivemos 1,5 milhão de benefícios concedidos nessa hora. Perfeito. Então, é difícil de você estabelecer só a relação demográfica. Já temos uma pergunta pelo WhatsApp. É a Elisete, de Guaíba, que ela manda o seguinte. Boa noite, sou diarista e gostaria de saber quanto vou ter que pagar, ou vou começar a pagar agora. Muito bem. A diarista, ela pode se qualificar de duas formas. A partir no governo Lula, com uma reforma constitucional que ocorreu, nós pudemos incluir camadas sociais que antes estavam excluídas com uma contribuição menor, mas o rol de benefícios era menor, era o que se chamava de inclusão previdenciária. Então, ela pode contribuir com 11% como diarista nesta vinculação para se aposentar por idade, hoje aos 60 anos, para a mulher. Se houver uma reforma, nós teremos que rediscutir isso. Ela poderá ter a proteção de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e a aposentadoria por idade, porque por tempo de contribuição você não tem. Então, ela pode ter esta opção. Ela pode ampliar o leque, ela pode contribuir no mínimo sobre 20% de um salário mínimo, e aí ter direito a salário maternidade, ter direito a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. Ela terá que dar uma examinada na condição econômica dela para ver qual é o melhor momento para isto. Sim. Mas não se confunde. São dois. É uma fração do sistema previdenciário. É um outro subsistema que é criado
para incluir a dona de casa, a diarista, pessoas com baixa renda, para contribuir com 11% e ter esse rol de benefícios protegidos. Bom, vamos fazer o seguinte, ó, já que o pessoal está mandando pelo WhatsApp, eu também quero abrir, dar oportunidade para quem não tem o aplicativo ou não está com o celular na mão, poder participar pelo telefone mesmo. Vamos liberar então a linha, o 3477-9105, para você ligar e fazer sua pergunta ao vivo para o Dr. Dyson, ou então pelo WhatsApp, eu vou relembrar, 9588-2374, bota no celular e use o aplicativo WhatsApp, manda sua pergunta. Vamos para um geral, Dr. Dyson, que é o seguinte, ó, o que o governo pode ou pretende, na sua ótica, né, no seu ponto de vista, fazer? Quais as regras, por exemplo, estão sendo discutidas para serem mudadas? Muito bem. Se nós pegarmos, nós temos que mudar a visão, porque o governo Dilma tinha uma ideia, você pegou um dos pontos da reforma de Dilma, que era o aumento da demografia brasileira, e nós temos que pegar o atual governo, que é a partir do documento expedido pelo PMDB, que é a Ponte para o Futuro, né? Então, fica muito claro que o governo, a ideia do projeto Uma Ponte para o Futuro remete um pouco ao que era a pretensão do governo Fernando Henrique no segundo mandato. E uma das coisas que é central envolve a imposição ou a colocação de que as aposentadorias por tempo de contribuição tenham idade mínima. Hoje não é assim. Hoje, o trabalhador que tiver 35 anos e 60 anos de idade, ele se aposenta com a Fórmula 95. Se ele tiver 38 anos, ele se aposenta com 57, na mesma Fórmula 95, ou a mulher também, na proporção dela, que a Fórmula I é 85. A ideia primeira é fixar uma idade mínima. Isso não sou eu que estou dizendo, o ministro Henrique Meirelles deixou claro que a aposentadoria tem que ter uma idade mínima. Óbvio que há um processo de identificação de quem será atingido. Então, o ministro Henrique Meirelles disse que idade mínima não tem que ser só para quem entra, mas também para quem já está, mesmo que ele tenha pouca contribuição. A ideia do governo provavelmente seja fixar no meio termo, ou seja, 15 anos. Quem tem 15 anos de contribuição terá uma idade mínima maior a se aposentar. Quem tem mais de 15 anos de contribuição, deverá o governo criar uma norma de transição. Não será abruptamente 60 anos de idade ou para a mulher 55. Tudo isso também porque tem um segundo aspecto, mas a gente vai avançando à medida em que a gente for dialogando. Tem duas perguntas já que chegaram pelo WhatsApp. Boa noite, meu pai gostaria de saber se ele tem algum benefício a mais. Se aposentou e continuou a trabalhar por mais de 16 anos e continuou contribuindo. É o Arlindo Lucas de Cachoeirinha, obrigado pela audiência, para toda a família, né? Arlindo, serve para o teu pai e serve para muita gente. Nós hoje temos, em números absolutos, né, praticamente 2 milhões de trabalhadores aposentados e mantendo o vínculo empregatício, ou contribuindo, ou na qualidade de empresário ou autônomo. O que o Arlindo pergunta é o tema da desaposentação. Esse tema está no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber pediu vistas, já devolveu o processo, se está no aguardo de uma resolução deste tema, caso o Supremo Tribunal Federal bote em pauta, que depende do presidente, e se retome esse debate. Então, Arlindo, teu pai pode tentar no Poder Judiciário modificar essa aposentadoria, mas importantíssimo. Não entre com um pedido de desaposentação simplesmente porque já contribuiu, porque ele pode estar contribuindo com um salário mínimo, só que a vida anterior dele era no teto. Pode, se um salário mínimo, acabar prejudicando a aposentadoria. Na verdade, ele vai ter que ir ao judiciário, mas poderia gerar uma aposentadoria menor do que ele está. Então, é importantíssimo que ele faça uma consulta, né, seja no INSS, seja por um técnico da área, um advogado, que veja se ele tem a viabilidade da desaposentação e se, tendo a viabilidade, é melhor ou não, porque tem situações em que o trabalhador pode ficar com um valor menor. Vamos para mais uma pergunta. O Dr. Dyson está aqui. Ó, trabalho no ramo da eletricidade desde 2001 e gostaria de saber se consigo me aposentar pela especial, pois a mesma foi extinta em 1997. É o Paulo Sérgio de Canoas. Obrigado pela audiência, Paulo. Importantíssima a pergunta do Paulo Sérgio, que se fosse o inverso a gente até poderia trabalhar. Mas, primeiro, não foi extinta a aposentadoria especial. Veja como o inconsciente é trabalhado, né, de tal sorte que as pessoas acabam, nesse inconsciente, nessa divulgação equivocada, afirmando que acabou a aposentadoria especial. Mas, no caso dele, ele só tem contribuição de 2001 para cá como atividade especial exposta à eletricidade. A eletricidade, para gerar o direito à aposentadoria especial, ela tem que estar
no ambiente de trabalho acima de 250 volts. Portanto, se ele trabalha em baixa tensão, em 220 e 110 volts, ele não vai ter a possibilidade da aposentadoria especial. Então, ele terá que provar que ele estava exposto acima de 250 volts. Bom, aí se ele estiver acima de 250 volts, de 2001 para cá, ele vai ter 15 anos de tempo especial. Para a aposentadoria especial é exigida 25 anos. Temos um terceiro aspecto ainda que a gente pode trabalhar. Esses 15 anos que ele contribuiu, se estiver exposto acima de 250 volts, não tendo os 25 de trabalho especial, ele pode converter em comum e agregar 40% no tempo. Praticamente ele teria 18 anos. Se ele tiver mais 20 ou 18, 17 anos de tempo comum, tempo do campo ou até mesmo o tempo exercido na atividade como serviço militar ou CPUR, ele pode conjugar uma aposentadoria para 35 anos. Mas o que eu quero deixar claro é que a aposentadoria especial não foi extinta. Ela tem um limite para começar a caracterizar o tempo especial, que é superior a 250 volts no caso da eletricidade. Bom, a gente está chegando aos finalmente, então eu vou fazer mais uma pergunta, mas vou grudar essa pergunta com uma final aqui que nós temos, que muito me interessa, já que eu abri falando da minha aposentadoria. Ó, a consulta particular. Pois é, depois eu faço um jabá no final ali, doutor. O negócio é o seguinte, ó. O Jorival de Gravataí, ele diz assim, ó, tenho 33 anos de carreira e 48 anos de idade. Quando posso me aposentar? E um detalhe, aí é para mim. Quem está na faixa dos 30 anos, ainda não chegou nos 40, hoje, tem como alternativa investir em previdência privada? Vamos primeiro com o Jorival. Vamos lá, então. Jorival, desculpa. Jorival tem 33 mais 48, dá 51,81. Ele não atinge a fórmula 85. E mais, com 33 ele não pode se aposentar. Ele tem que ter 35 anos de trabalho. Então, fechados os 35 anos, ele vai ter 50 de idade. Pode se aposentar. Mas qual é o problema do Jorival? Ele vai se aposentar com a incidência do fator previdenciário. E ele vai ter aproximadamente, com 50 anos de idade e 35 de trabalho, um fator próximo a 60%. Se ele ganha R$2.000 por mês, e a média de 2.000, a aposentadoria vai ser 1.200. Aí ele vai ter que verificar se é bom ou não para ele. Sim. Senão, ele vai ter que programar uma aposentadoria à medida do tempo para chegar até os 95. Como ele vai ter daqui a 2 anos 85, ele ainda vai ter que trabalhar daqui a 2 anos mais 5. Né? Ou seja, ele vai ter que trabalhar mais 12 anos para sair com 100% da aposentadoria dele. Se tiver uma reforma no governo Temer, gera um problema, porque a resposta que eu estou dando hoje pode não valer amanhã. Não valer, né? Pois é. Então ele tem que estar atento, cuidar isso. Daqui a 2 anos ir no INSS, verificar se o tempo bate, que aí ele fechou os 35 anos, ver se não teve nenhuma reforma, e aí ele pode, com o tempo e com a média, verificar se é interesse ou não para ele se aposentar. Com relação à aposentadoria privada... Como é que eu fico nessa história? Previdência privada é um problema, porque a gente... No momento de opulência, quando a gente está enriquecendo, a sociedade está em avanço econômico, ela é rentável. Porque você está investindo e ela está te dando rentabilidade. No momento que a crise, essa rentabilidade cai. Ao cair a rentabilidade, a tua prospecção, né, de quanto tu vai ganhar, ela sendo proporcional ao que tu está investindo e ao que tu estás ganhando, se para de ter rentabilidade, aquilo que tu imaginava hoje, amanhã pode não ser tão vantajoso. Sim. Ou o contrário, o que hoje não é vantajoso, se nós vivermos um aquecimento da economia e tendo uma rentabilidade maior, ela pode passar a ser vantajosa. Sim. Então, a gente tem que estar atento na previdência privada a estes aspectos. E há 2 detalhes, porque a maioria das pessoas não lê contratos de previdência privada. A nossa experiência diária, de qualquer um, seja médico, dentista, advogado, né, também não lê os contratos. Nós temos que nos preocupar com a taxa de administração e a taxa de carregamento, que é onde os bancos alavancam o seu lucro, porque eles fazem a gestão e, a partir da gestão, eles ganham na gestão com a taxa de administração. Então, quanto melhor a gestão, maior a rentabilidade, a taxa de administração, mesmo sendo baixa, vai dar um grande lucro para o banco. Deixa eu ver se eu entendi, então, para a gente finalizar. Pensar em previdência é um grande ponto de interrogação em todos os sentidos. Sempre. Hoje, no Estado e também na privada. Sempre. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Como o Luciano de Gravataí, quem mais?
o Roberto de Novo Hamburgo, muita gente mandou, né? Eu não vou conseguir dar o nome de todos, Guilherme, infelizmente, aqui para o WhatsApp ou então pelo nosso telefone. Então eu vou fazer o convite. Dr. Dyson Portanova, se quiser voltar e puder, obviamente, voltar semana que vem, já está feito o convite, porque o assunto interessa a todos nós, tá? E eu quero fazer o meu jabá dizendo, se você ficou com alguma dúvida, a melhor forma de resolver é entrar em contato com o Dr. Dyson Portanova, que para mim, você pode discordar, mas para mim é o maior entendedor de previdência privada do sul do universo. Nada como ter bons amigos. É isso mesmo, Dr. Dyson, muito obrigado Eu por que nos atender agradeço, sempre, como já as está ordens. feito o convite.